Não, fechou. Pessoal, vamos hoje não ser bem objetivo, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre nostalgia. É um movimento aí que eu venho escutando bastante. Isso já vem em tendência até nas marcas. As marcas vêm trabalhando essa parte da nostalgia, do retrô. Se você pegar, por exemplo, a Hering está trazendo etiquetas retrô, Turma da Mônica relançando chocolate. Até tem uma matéria bem legal aqui. Só para vocês terem uma ideia, o ovo de Páscoa mais vendido na Copenhagen na última Páscoa foi Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho não, Moranguinho, né? É Tanguinho, Moranguinho, aham. E a gente está vendo muito remake de filme aí, novela voltando, tudo voltando o tal da nostalgia, trazendo um pouquinho do passado, né? A gente está vendo também o movimento de câmera, né? Câmera digital, a galera comprando câmera digital, a câmera até de R$ 2.000. E por que as pessoas querem fazer isso? Elas querem, primeiro, esquecer um pouco essa questão do muito perfeito, da foto tirada com perfeição, da própria rede social. Uma das coisas que a geração Z fala, até estava vendo uma matéria hoje sobre a questão das máquinas fotográficas, é que a geração Z tá um pouco já enjoada de rede social, querendo deixar o celular um pouco de lado. E a gente vê, pessoal, que tudo que acontece no mercado é meio cíclico. Tudo volta a acontecer, né? É como aquela passagem bíblica que eu gosto, né? Que diz que nada de novo se faz debaixo do sol. As coisas são sempre cíclicas, elas vão sempre reacontecendo, sempre trazendo uma roupagem nova, né? Como, por exemplo, hoje a gente fala muito hoje do beach tênis, né? Que na verdade o beach tênis nada mais é que o tal do frescobol, só com uma roupagem nova, né? Trazido aí e é uma febre que está crescendo bastante. E a nostalgia é uma coisa que está bastante em voga e a gente precisa ver como que a gente vai explorar isso aí, tá? Tá aparecendo para vocês o slide aí, pessoal? Tá? Show de bola. Eu vou ler umas partes aqui e aí a gente vai comentando, tá? Então, a nostalgia é uma emoção capaz de transportar pessoas para momentos marcantes de suas vidas, gerando identificação imediata com marcas e produtos. Pessoal que está no Instagram aqui, eu vou ler o texto aqui e a gente vai comentando, tá? No consumo, ela é criada como uma ponte entre passado e presente, oferecendo não apenas um produto, mas uma experiência que carregada de memória afetiva. E aqui eu acho que é a palavra, pessoal, memória afetiva. A nostalgia, ela é uma coisa que está impregnada dentro da gente, né? A gente já falou em várias aulas lá dentro da Academia JA, a gente fala bastante sobre essa questão do nosso inconsciente coletivo, de coisas que a gente vem trazendo do passado, coisas que os nossos pais usaram. E aí, tem uma coisa muito interessante, que eu lembro que a última vez que eu fui na casa da Carol, estava falando com os meus sobrinhos lá, primeiro que no aniversário, não sei, foi no Natal, né, Carol, que eu dei um jogo de futebol de botão pro Rafinha. Foi no Natal. Foi no Natal, né? Dei futebol de botão pro Rafinha. E daí a Charlotte, que é minha sobrinha, também gostou bastante, começou a jogar. Ela já tinha jogado aqui com o sobrinho da Andressa aqui, que ela deu de presente. Um dia a Andressa estava, o que eu vou dar de presente pro meu sobrinho? Falou, dá um futebol de botão, um negócio diferente, um negócio que a gente acaba trazendo, porque eu tive isso na minha infância. E eu lembro que a última vez que eu tive na casa da minha irmã também, eu comecei a conversar com meus sobrinhos, entrou lá por causa do jogo de botão, e eu comecei a falar de alguns desenhos. Aí comecei a mostrar para eles o desenho do He-Man, da She-Ra, e eu lembro, não sei se eles estão assistindo ainda, mas eu lembro que eles ficaram encantados. E tudo isso são coisas que o pai vai passando para o filho, que o avô passa, né, passa para o pai, que depois passa para o neto, e isso acaba contagiando. E tem um outro ponto dessa questão da nostalgia. A nostalgia, ela leva a gente para um linear de conforto. Lembra, eu já escrevi alguns artigos, já mandei para vocês, e também a gente já falou aqui em alguns encontros de como está o consumo hoje, como que as pessoas vêm consumindo hoje. Com toda essa incerteza, com esse mundo VUCA que a gente tem volátil, incerto, ambíguo, né? Esse consumo tão incerto, essa parte política, tudo isso afetando, as pessoas estão mais apreensivas. As pessoas estão gastando e gastando cada vez menos. E a nostalgia, ela tem uma coisa muito peculiar. Por quê? Porque a nostalgia, ela leva a gente para um lugar em que a gente já esteve. Ela leva a gente para um lugar em que a gente tem mais conforto, em que a gente tem confiança. Sabe aquela história? Eu não sei se acontece com vocês, às vezes, no final de semana, tem um filme novo e tem
que está estreando e tem um filme na TV antigo que você gosta. Eu, muitas vezes, eu não assisto novo, eu prefiro assistir o filme antigo que eu gosto, porque eu sei que ali é um lugar que eu já gosto, que eu vou assistir, que vai ser legal, não vou perder meu tempo. E a nostalgia tem muito a ver com isso, né? E as marcas estão explorando bastante esse tipo de coisa. E a gente vai passar, eu vou passar alguns slides aqui para vocês, para mostrar como que você pode utilizar isso ao teu favor, tá? Para quem está no Instagram aí, manda um direct para mim depois que eu mando a apresentação para vocês, tá? Esse movimento ganhou força em tempos de mudança e incerteza. Em um mundo acelerado, o passado passa a se tornar mais seguro, né, emocionalmente. As marcas perceberam que revisitar épocas anteriores gera confiança, familiaridade e pertencimento. Pessoal, isso tem tudo a ver com aquilo que a gente tem trabalhando, que a gente vem trabalhando. E uma outra coisa que eu estava estudando esses dias, a questão da ocitocina. Quando a gente leva o nosso cliente, ou quando a gente leva a pessoa para um ambiente e que a pessoa se sente acolhida, uma comunidade ou um grupo, ela começa a liberar ocitocina. Ocitocina é o neurotransmissor da conexão. E esses dias eu tava estudando um pouquinho e eu vi um cara que é especialista em neurotransmissor falando que a ocitocina, ela tem dois lados. Quando o ser humano, ele libera ocitocina, por exemplo, quando eu encontro alguém que é do meu time de futebol, ou quando as torcidas se encontram, você libera ocitocina, porque a pessoa tem alguma coisa a ver com você. Quando você libera ocitocina, você tende a criar um vínculo cada vez maior com aquele grupo. Contrapartida, você tende a rejeitar mais ainda pessoas que não são do teu grupo. Até o professor, né, Wesley Dalanogari, ele até falou na live lá, que ele falou que muito provavelmente uma das coisas que tem levado ao nazismo foi a ocitocina. Foi esse excesso de nacionalismo alemão, em que as pessoas se entrelaçaram muito, mas começaram a rejeitar outros povos e outras pessoas. Então, olha o poder que isso tem. E, pessoal, se vocês pararem para pensar, essa questão da nostalgia não é uma coisa aleatória. Não é porque uma pessoa descobriu. Não é. O mercado está utilizando isso. Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais apreensivas. As pessoas estão se relacionando com quem elas têm afinidade. As pessoas estão comprando de quem elas têm mais afinidade. Não é que muitas vezes as pessoas estão comprando menos. Vocês entendem que quanto mais tenso fica o clima, mais a pessoa fica apreensiva. Quanto mais ela fica apreensiva, mais ela vai buscar segurança. Quanto mais ela acha segurança, mais ela libera ocitocina. Quanto mais ela libera ocitocina, mais ela nicha com quem ela vai conviver, com quem ela vai, de quem ela vai comprar, as marcas que ela vai consumir. Vocês entenderam que nada disso é por acaso? Tudo isso as marcas estão fazendo de propósito. Então, eu não sei se vocês viram, esse dia eu estava no posto e a Nestlé, né? Ela lançou aquele chocolatinho de novo, aquele chocolate surpresa. Quem é mais novo não vai lembrar, mas é um chocolatinho que era dos bichos da fauna, que vinha uma plaquinha dentro. Eles estão relançando. A Mônica agora também está relançando, Turma da Mônica, até queria achar a matéria aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu já não... A Turma da Mônica está relançando aqui, ó, a matéria da Exame. Vou até ler para vocês aqui, ó. Ó, de volta ao passado. Como a Turma da Mônica usou a nostalgia dos anos 90 para inovar. Após anos fora das prateleiras, o chocolate da Turma da Mônica retorna em campanha para o Dia das Crianças. Olha só que interessante. Você que trabalha com sazonalidade aí, você pode utilizar isso aqui já para o Dia das Crianças, tá? Veja o que essa estratégia pode ensinar sobre os negócios. E aí, se eu não me engano aqui a matéria, eu li, quem vai trazer... quem trouxe esse chocolate aqui foi o pessoal da Brasil Cacau, né? Eu não sei se esse ano eles vão relançar essa matéria aqui, é de 2024, mas é uma coisa que está muito forte. Então, pessoal, o que acontece? As empresas estão explorando a nostalgia de propósito. Tem muita gente que fala, eu vi algumas matérias também, falando assim que, principalmente nos filmes, né? Que o pessoal está lançando muito remake, que Hollywood e os produtores aí estão com preguiça de preguiça e falta de criatividade. Eu não acho que é isso, eu acho que realmente as empresas estão explorando. Tá? Pesquisas mostram que consumidor tendem a gastar mais quando são expostos a elementos nostálgicos, tá?
pois a compra deixa de ser racional e passa a ser guiada pela emoção, que a gente já fala, 95% das vezes é pela emoção. Isso abre espaço para estratégia criativa no varejo. Ó, quem lembra do Bamba aí? Quem lembra do tênis Bamba? Eu usei muito tênis Bamba para jogar bola quando era criança. Tênis Bamba tá voltando, tá? O tênis Bamba, sucesso dos anos 70 e 80, voltou ao mercado brasileiro após de décadas de esquecimento, tá? A volta não foi apenas um relançamento, mas um reposicionamento inteligente. Do simples produto de supermercado a item de lifestyle. Então tem uma empresa lá, se eu não me engano, a dona da marca, que era detentora da marca, ela se uniu lá com 2 publicitários e está relançando a marca. Só que ela vai relançar com outro posicionamento. Na nossa época, o tênis Bamba era um tênis mais barato, né? Agora eles estão lançando, mudaram a modelagem e tal, e vocês vão ver aí, muito provavelmente nos próximos meses, nos próximos anos aí, um posicionamento da Bamba e a galera vai comprar, tá? Por que a nostalgia vende? Bom, memória afetiva. O que é a memória afetiva? É aquilo que eu falei para vocês. Nostalgia lembra de segurança. Tudo onde tem segurança, quando a gente está tenso, a gente corre para lá. E é isso que as marcas estão fazendo. É isso que a gente tem que fazer enquanto marca, e é isso que você tem que fazer no teu varejo. E, pessoal, quem é representante aqui, vendedor, a gente acho que só está em representante aqui, vocês têm que levar essas informações para o cliente de vocês, tá? Produtos nostálgicos ativam memórias afetivas que ressignificam o consumo. Um tênis, um chocolate, um carro deixam de ser apenas itens funcionais e passam a carregar histórias. Vínculo emocional. E aí, pessoal, a gente sabe, já falei no começo do inconsciente coletivo, que você passa isso para o teu filho. Mesmo que o teu filho não conheça a marca, você acaba passando esse inconsciente coletivo, tá? Essa ressignificação gera um vínculo emocional profundo entre consumidor e marca. E aí, pessoal, eu até estava procurando aqui, eu não achei, mas eu ia colocar na apresentação. Uma foto minha de 10 anos atrás, quando eu estava indo para uma feira no Rio Grande do Sul, eu trabalhava com a Red Nose ainda, eu e a foto de um amigo meu que a gente tirou na frente do carro, eu acabei não achando essa foto, queria colocar aqui. Eu tudo com corrente de bale, as calças largas, camisetona larga e tal, para mostrar para vocês aí essa parte mais nostálgica. O cliente não compra apenas produto, mas revive uma emoção de pertencimento, de identidade. Então, o que você pode fazer? Você trazer os elementos antigos do teu de quando você começou na tua profissão, como vendedor, ou a tua loja, ou fazer uma parceria com marcas que estão fazendo isso aí, e explorar coisas dentro da tua cidade, dentro do teu segmento, dentro da tua empresa, que possam fazer menção à nostalgia, ou até mesmo você fazer collab com algum parceiro, com alguma empresa, para você gerar essa emoção da nostalgia. Por exemplo, a questão dos chocolates, a gente vai ter o Dia das Crianças em outubro. É uma sugestão legal para você fazer alguma coisa, por exemplo, com o chocolate da Turma da Mônica que está vindo aí, tá? Fidelidade. Esse vínculo também gera maior fidelidade, já que os consumidores que se conectam por emoção tendem a voltar a comprar e a recomendar a sua marca. Isso eu já falei. As pessoas tendem a funilar cada vez mais o consumo. A gente vai ver cada vez mais empresas se destacando e empresas ficando para trás. E aqui, pessoal, né? Algumas marcas aí. Coca-Cola, né? Reviveu o slogan, campanhas de embalagens antigas trazendo de volta ícones como o urso polar. Quem não lembra do urso polar da Coca-Cola, tá? Reforçando a ligação emocional com gerações diferentes. Nike explorou a nostalgia nos relançamentos do clássico Air Jordan. Quem é mais das antigas também, quem não era louco, eu nunca tive esse tênis, mas eu era muito louco para ter esse tênis, tá? Despertando o desejo de colecionadores, fãs e da cultura sneaker. Pessoal, outra coisa muito importante, a nostalgia, como todo outro movimento, ela vai passar. A gente tem que pegar esse hype, a gente tem que utilizar isso ao nosso favor. Ela tende a durar um pouco mais, mas ela vai passar também, tá? E Volkswagen, né, apostou na memória coletiva ao relançar o Fusca em campanhas emocionais, reforçando o status de carro icônico. Quem viu a propaganda aí da aposentadoria da Kombi aí, eu que não sou muito emotivo, quase chorei quando eles lançaram a propaganda de aposentadoria da Kombi. E aqui, pessoal, aquilo que eu falei para vocês, ó. Então, a Nestlé
Chocolate surpresa, sucesso dos anos 80 e 90, relançado em 2025 com embalagens nostálgicas. E nova camada tecnológica via realidade aumentada. A marca conecta milênios e geração Z com o mesmo produto, agora atualizado. Esses dias eu fui no posto de combustível, tá certo que o chocolatinho é desse tamanho, na nossa época era bem grande, né? E falei, nossa, que legal, lembrei da minha infância. Turma da Mônica. Chocolates voltaram ao mercado com a comunicação voltada ao público que cresceu com os personagens, unindo infância e consumo de adultos. Tanto é que, né, a Adri tá aí, trabalha com a Cavaleira. A Cavaleira, até esses dias atrás, ainda tá com a collab da coleção da Turma da Mônica, né? Que é essa galera que consome a marca, é a galera aí de 30 anos, 20, 29 anos aí, tá? Havaianas Retrô, ao revisitar estampas e modelos antigos. A marca reforça a memória afetiva de gerações que já usaram o produto, mas com linguagem moderna. Então, o que acontece, pessoal? Reviver isso, mas com uma linguagem moderna. Pesquise e utilize isso ao teu favor. Eu já estou quebrando minha cabeça aqui como é que eu vou gravar uns vídeos aí, quero ver se acha minha foto lá para fazer alguma coisa sobre a nostalgia, tá? Autenticidade. A nostalgia precisa ser autêntica, quando usada de forma oportuna, sem conexão real com a essência da marca, né? Quando a gente fala marca, que não é só a marca que você vai utilizar, é marca você ou marca indústria, pode gerar rejeição. O consumidor percebe quando a emoção é explorada artificialmente, tá? Atualização. Outro risco é não atualizar o produto ao contexto atual. Se um item retorna exatamente como era, sem melhorias de conforto, design ou sustentabilidade, pode ser visto como ultrapassado, que é o que a Bamba fez, tá? E equilíbrio. O equilíbrio está em resgatar o passado com autenticidade, mas oferecer algo novo. Sempre aquela história, para você atrair o cliente e você dar alguma coisa nova para o cliente, tá? Inclusive, a Mônica, que não está aqui hoje, ela fez no Dia dos Pais uma campanha muito legal, que foi a campanha sobre foto, né? As fotos dos pais, ficou bem legal, teve bastante resultado. Vamos lá. Papel do gestor, tá? Qual que é o papel do gestor nesse movimento? Identificar potencial. O gestor precisa identificar quais os produtos ou histórias de marca têm potencial de resgate nostálgico e como isso pode ser adaptado à realidade. Gente, você pode trabalhar a nostalgia da tua loja com a história da cidade, com a história do estado que você está, com a história das marcas. Por exemplo, você trabalha com a marca há não sei quantos anos. Você pode relembrar isso, fazer vídeos de relembrando a marca, quando você começou com a marca, né? As marcas mais antigas, né? Você pode utilizar de várias formas isso aí. Você que é vendedor também, quando você começou, com as marcas que você trabalha hoje, com marcas que você está há bastante tempo, explorar a parte nostálgica de cada coleção. Por exemplo, como eu falei ali da Hering, as etiquetas e as modelagens nostálgicas. E, por exemplo, como eu falei da Adri ali também, a Cavaleira com a coleção aí da Turma da Mônica, tá? Comunicar. Também cabe ao gestor decidir como comunicar essa nostalgia. Sem campanha publicitária, em vitrine ou até em experiência dentro da loja, tá? Diferenciar. A nostalgia pode ser usada como ferramenta de diferenciação frente aos concorrentes. Pessoal, só quem está fazendo isso são os grandes. E aquilo que eu falo para vocês, vamos pegar o que deu certo? Cara, os caras gastam uma grana, gastam milhares de reais para fazer estudo de neurociência, neuromarketing, para aplicar. Gente, vamos pegar o que esses caras estão fazendo e vamos utilizar ao nosso favor. Isso é de graça, tá? Tá. Reforçando a identidade da marca e criando conexão emocional com os consumidores, tá? Vamos lá. O papel do vendedor na experiência nostálgica, tá? Contador de história. A gente precisa saber contar as nossas histórias e as histórias das marcas que a gente trabalha. O vendedor precisa ser um contador de história. Não basta apresentar produtos. Isso aqui já ficou para trás, né? Quem está lá na academia sabe que eu bato muito disso aqui. A gente precisa transmitir a narrativa por trás, resgatando memórias. Pessoal, as pessoas não compram produtos. As pessoas não compram produtos. As pessoas compram uma história que você está contando para resolver o problema delas ou para realizar o sonho delas. Entenda isso. Pare de vender produto.
comece a contar história. E se você conseguir elencar a tua história com nostalgia, você vai ter muito mais sucesso, tá? Personalização. Ao reconhecer o perfil do cliente, o vendedor pode explorar a nostalgia de forma personalizada. Um cliente mais velho pode se emocionar com a lembrança, enquanto o mais jovem pode se encantar com estilo retrô. Então, por exemplo, quando eu encontro o cara da minha idade, eu começo a falar de futebol, já caí até nessa história de falar de bamba. Uma vez nós estávamos com um cliente até, eu não lembro se o Diogo estava comigo, acho que não. E a gente começou a falar de tênis lá, de evolução de tênis, eu comecei a falar de preço de tênis, e falei, nossa, tênis de futsal hoje é muito caro, e daí eu comecei a falar da época que eu usava bamba, eu usava o tal do chinesinho, da época do quichute, e aí o cliente começou a falar para mim, começou a contar aquela história, e eu e ele, a gente acabou viajando aí na época que a gente era criança e que a gente jogava bola. Inovação e mais nostalgia, tá? O vendedor também deve mostrar a inovação junto da nostalgia, para que o produto não pareça ultrapassado, mas sim reinventado. Pessoal, tudo que as grandes empresas estão lançando, eles estão lançando com um toque de modernidade. Não é nada do jeito que as coisas eram. É trazer aquele produto, trazer aquela nostalgia, mas trazer um toque de novidade para o consumidor, tá? Eventos temáticos. Então, o que você pode fazer? Estratégia você pode criar e fazer dentro aí do teu negócio, tá? Criar dias de venda com ambientação retrô, música e embalagens antigas, reforçando o apelo emocional. Por exemplo, você pode fazer um dia dentro da tua loja, como se fosse a semana retrô. Você pode colocar cartaz lá dentro, trazer coisas antigas, trazer alguns utensílios teus que são antigos. Por exemplo, aqui na minha casa, a Carol sabe, eu tenho um jogo de jantar aqui que era da nossa avó. Tem mais de 70 anos. Né? Eu tenho um vasinho da minha avó chinês, que eu nem sei quantos anos tem isso aí. Né? A gente tinha máquina de costurar, eu acho que tá com a Carol ainda, da minha avó, que são todas coisas nostálgicas. Eu gosto muito dessas coisas mais antigas. Eu tenho lá no meu escritório uma camiseta que eu ganhei em comemoração aos 140 anos da Hering, que tá com o meu nome lá, você faz parte dessa história, que é o mesmo modelo, a camiseta é até meio amarelada, que é o mesmo modelo que a Hering, da primeira referência que a Hering lançou, que era a camiseta da Hering. Então, tudo isso aí acaba criando uma emoção, trazendo uma emoção pra gente. E você pode explorar isso dentro do teu negócio, né? Você pode fazer lá a semana retrô, alguma coisa nesse sentido aí, tá bom? Campanhas digitais, explorar hashtags e narrativas que convoquem memórias coletivas, incentivando o público a compartilhar as suas histórias. Você pode fazer isso dentro das suas redes sociais, pedindo para os seus clientes postarem, tá? E mix de produto. Mesclar itens novos com relançamentos clássicos, para atrair tanto consumidores nostálgicos quanto o público mais novo, tá? O futuro da nostalgia no consumo. Inovação contínua. Nostalgia continuará sendo uma força poderosa. Mesmo que esse hype passe, pessoal, isso aqui continua impregnado na gente. Toda vez que a gente vê alguma coisa que é da nossa época mais antiga, isso vai marcar a gente, tá? Mas precisará estar sempre acompanhada de inovação e tecnologia, sustentabilidade e design atualizado. Sustentabilidade é uma coisa que a geração Z preza bastante também, tá bom? Ciclo gerencial. O movimento não é apenas uma moda passageira, mas um ciclo que ressurge em diferentes gerações, cada um reinterpretando o seu próprio passado. Conexões emocionais. Para marcas, vendedores e gestores, a chave é usar a nostalgia não como fim, mas como meio de construir conexões emocionais duradouras que gerem resultados concretos no presente. Então, aqui falando um pouquinho, a gente falou da Coca-Cola, né? A Coca-Cola trabalha muito essa parte, a Volkswagen também, né? E a Nestlé e a turma da Mônica.